Você pode morrer de orar, você pode viver uma vida de oração, onde se somado todo o tempo que você gasta orando num dia, dá 4, 5, 6, 10 horas, você pode jejuar 40 dias e 40 noites, se o coração não estiver certo, esquece. O título dessa nossa mensagem de hoje é Começos iguais, finais diferentes. Eu quero abrir essa reunião fazendo duas leituras com vocês. Primeiro, Eclesiastes 9, versículo 11 diz assim: o tempo e a sorte pertencem a todos. Diga isso comigo, por favor. O tempo e a sorte pertencem a todos. Eu acredito que eu não preciso muito explicar esse texto. Segundo, Atos 10, versículo 34. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade, vamos juntos, diga isso comigo por favor, que Deus não faz acepção de pessoas. O tempo e a sorte pertencem a todos. Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Todos nós construímos uma história. Toda história tem um começo e um fim. Mas o que realmente nos diferencia é aquilo que acontece no meio. Entre o começo e o fim existe um caminho que é pavimentado pelas nossas escolhas. Ter a crença certa, diga isso comigo por favor, ter a crença certa é fundamental. Por quê? Porque ela vai definir o meu padrão de pensamento, que por sua vez afetará diretamente aquilo que eu sinto, as minhas emoções, os meus sentimentos, e assim, motivado por essas sensações, sentimentos e pensamentos, eu farei as minhas escolhas. 1 Samuel 17, versículo 58, diz assim: e Saul lhe perguntou: de quem você é filho, meu jovem? Respondeu Davi: sou filho de teu servo Jessé, de Belém. Essa pergunta que Saul fez indicava que ele gostaria de saber qual era, primeiro, a origem de Davi, aonde ele havia sido criado e quem o havia preparado. Qual é o contexto dessa mensagem? Um grande inimigo se aproximou dos exércitos de Israel, oprimindo, pressionando. Isso gerou intimidação ao povo de Deus. Aqueles soldados não tiveram a coragem de encarar aquele inimigo. Davi, por outro lado, ao ver, ao presenciar aquele contexto, ele não pensou duas vezes. Ele foi de encontro àquele problema. Ele encarou Golias frente a frente, venceu, cortou a cabeça e isso despertou a curiosidade, o interesse por parte do rei. O que fez com que o rei fizesse exatamente essa pergunta que nós acabamos de ler. Vamos supor que essa mesma pergunta tivesse sido feita para um homem chamado Eliabe. Meu filho, quem é o seu pai? Meu filho, de onde você veio? Meu filho, quem o preparou? A resposta seria exatamente a mesma. Quando paramos para estudar isoladamente a história de ambos, fica evidente a grande diferença entre a história de Davi e a história de Eliabe. Se eu fizesse uma simples pergunta para todos vocês, quem foi Davi ou quais foram os seus feitos? Eu acredito que todos conseguiriam mencionar pelo menos um ou dois. Davi foi um matador de gigantes,
Davi foi aquele improvável que saiu do pasto e tomou posse de um grande palácio. Davi foi aquele em que foi injustiçado e perseguido por diversas vezes, mas soube dar a resposta certa, por isso foi promovido. Davi foi aquele que venceu os amalequitas, os filisteus, os amonitas, ele venceu todos os exércitos que ele encarou frente a frente. Davi foi um homem que teve vários filhos, entre eles Salomão, um homem que veio ser grande em sabedoria, em estatura. Se eu fizesse a mesma pergunta a respeito de Eliabe, muitos eu acredito que não saberiam nem dizer quem foi Eliabe. Muitos não conseguiriam citar quem foi Eliabe, com quem ele tinha parentesco, de quem ele era irmão. Desde o início dessa reunião, eu quero deixar uma coisa muito clara. Como você viveu a sua vida definirá como a sua história será contada lá na frente. Como você encarou os seus desafios vai definir qual será a sua marca lá na frente. O tipo de ser humano que você está sendo agora definirá por completo como vão falar de você no futuro. Davi e Eliabe eram irmãos. Já ficou claro que eles construíram vidas completamente diferentes, mesmo sendo irmãos. A pergunta que fica é: eles tiveram o mesmo pai, foram criados nos mesmos ambientes, se alimentaram das mesmas coisas, tiveram oportunidades similares, e o que explica tamanha diferença? Trazendo para a nossa realidade atual, estamos no mesmo lugar, comendo do mesmo alimento, tendo oportunidades similares, cada um dentro da sua particularidade. Eu não posso deixar de dizer que os desafios acabam sendo muito parecidos. Nós não somos os únicos a enfrentar problemas familiares, eu não sou o único a ter problemas financeiros, eu não sou o único a ter problemas de saúde, existem muitas pessoas enfrentando as mesmas batalhas que eu. Por que os resultados são tão diferentes? Por que algumas pessoas constroem histórias diferentes demais, muito diferentes? A diferença é gritante em relação a outras. O mesmo Deus de Davi foi o Deus de Eliabe. O mesmo poder disponível para Davi foi o poder disponível para Eliabe. A mesma porta de promoção chamada Golias foi uma porta que foi aberta antes para Eliabe e só depois para Davi, porque Davi ele se aproximou depois de 40 dias. As oportunidades que Eliabe teve chegaram primeiro para ele em relação a Davi. O que Eliabe teve a oportunidade de viver primeiro, Davi chegou muito depois e começou a viver. Os começos de ambos os homens foram iguais. Se Jessé ele foi injusto com Davi em algum momento, eu acredito que possivelmente Eliabe deva ter experimentado dessa injustiça, ou talvez houve uma acepção, Davi foi tratado de uma forma e Eliabe foi tratado de uma forma melhor, o que o texto da Bíblia nos dá a entender isso, ou seja, ele estaria em vantagem. Como que ele terminou numa desvantagem tão grande? Como que os finais foram tão diferentes? Como a construção da história desses homens teve, assim, uma diferença tão gritante. Não foi parcial a diferença, não foi pequena a diferença foi extraordinária, foi grandiosa. Eu vou elencar aqui com vocês algumas diferenças que existiram entre esses homens, que gerou uma diferença estratosférica nos resultados. A primeira grande diferença de ambos, diga isso comigo, por favor, o coração. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência. Diga isso comigo, por favor, mas o Senhor vê o coração.
Eliabe foi rejeitado pelo mesmo motivo que Davi foi escolhido: o coração. Entenda uma coisa, se você lutar as batalhas certas com o coração errado, você irá perder. Você pode estar lutando as batalhas certas, você pode estar envolvido com as coisas certas, você pode estar lutando pela sua família, você pode estar lutando pela sua vida espiritual, você pode estar lutando pelo seu casamento, você pode estar lutando para ser curado de uma enfermidade, mas você estar na batalha certa não exclui a necessidade que existe de você lutar com o coração certo. O coração certo é um coração flexível à vontade do Senhor. O coração certo é um coração humilde. Um coração certo é um coração capaz de aprender com os erros. O coração certo é um coração perdoador. Um coração certo, ao contrário do que muitos veem, nós não enxergamos com os olhos, nós enxergamos com o coração. A informação passa pelos olhos, mas ela é filtrada pelo coração. Quando a Bíblia diz, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se os seus olhos forem maus, vai ser diferente, é pura trevas. É o que existe aqui que determina como eu vou enxergar as pessoas. É o que existe aqui que determina qual vai ser o meu padrão de comportamento perante as pessoas. É o que existe aqui que determina se eu vou ser uma pessoa crítica ou se eu vou ser uma pessoa que vai estender as mãos para alguém e dizer, você quer a minha ajuda? É o que existe aqui que determina quais serão todas as minhas reações. Provérbios 4, 23, um dos textos, creio eu, mais importantes de toda a Bíblia. Guarde o teu coração, porque dele depende toda a sua vida. Uma pessoa com um coração amargurado não consegue ter o seu destino restaurado, curado, transformado. Uma pessoa tomada pela inveja não sai do lugar. Uma pessoa arrogante, soberba, uma pessoa maldosa, uma pessoa que é a primeira a expor as falhas dos outros, não sai do lugar. Perceba que, externamente falando, Eliabe era tudo que um rei precisava ser. Mas o mais importante ele não teve, o interior certo. Olhando para Davi, externamente, nós entendemos que lhe faltava tudo. Ele não tinha porte, ele não tinha força, ele não tinha experiência em batalha. Nessa época, Davi, ele não fazia parte dos exércitos de Saul, Eliabe já fazia parte. Então ele era inexperiente em comparação ao seu irmão. Mas o coração certo abriu as portas para este homem. Entenda uma coisa, você pode morrer de orar, você pode viver uma vida de oração, onde se somado todo o tempo que você gasta orando num dia, dá 4, 5, 6, 10 horas, você pode jejuar 40 dias e 40 noites, se o coração não estiver certo, esquece. E sabe qual é o momento que revela, ou quais são os momentos que revelam a nossa verdade no íntimo? Nos extremos, na extrema dor e na extrema alegria. Dependendo do que você está vivendo e você está no ápice, no extremo da alegria, ali sai de dentro se você é uma pessoa vaidosa, orgulhosa, se você é uma pessoa que não sabe lidar bem com as bênçãos do Senhor, e quando você também está no extremo contrário, quando você está na aflição, no deserto, ali sai a nossa verdade no íntimo. Enquanto está tudo mais ou menos ameno, meia boca, mediano, é muito fácil algumas coisas do coração permanecerem ocultas. É muito fácil. Quando uma pessoa ao nosso lado está sendo promovida, esse também é um momento muito oportuno para ser revelado o que existe dentro dos nossos corações. Porque tem pessoas que se incomodam. Tem pessoas que dentro dela já começa o seguinte pensamento: mas eu conheço ela, eu sei o que ela fez, eu sei quem ela é. Muitos eu já vi, estando sorrindo, ouvir algo a respeito de alguém e a fisionomia mudar imediatamente.
É como se ela ficasse cabisbaixa. É como se ela ficasse mal. É como se ela fosse tomada por um desânimo. Gente, a atitude certa, se não for acompanhado do coração certo, é uma atitude errada. Escuta o que eu estou te falando. A atitude certa, se não for acompanhado do coração certo, para Deus é uma atitude errada. Você pode estar estendendo as mãos para ajudar alguém, mas se o propósito maior não é ajudá-la, o propósito maior é você ser beneficiado, o propósito maior é mostrar para alguém, o propósito maior é atrair aplausos, a sua atitude já está errada. Porque o que determina o certo ou o errado é o que existe aqui por detrás de tudo, as intenções e motivações do coração. Segunda grande diferença, diga isso comigo, por favor, o Espírito, mais forte, diga isso, o Espírito de Deus. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos, e a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. A partir daquele dia, aquele homem foi tomado pela presença de Deus. A partir daquele dia, ele foi tomado pelo poder do Espírito Santo. A partir daquele dia, algo incrível começou a acontecer na vida daquele homem. Um homem que possui o Espírito de Deus é capaz de realizar coisas que um homem sem o Espírito de Deus não consegue. Um homem tomado pelo Espírito de Deus é capaz de perdoar o que um homem sem o Espírito de Deus não consegue perdoar. O homem com o Espírito de Deus é capaz de vencer inimigos que homens naturais não conseguem vencer. Um homem tomado por essa força chamado Espírito Santo é capaz de realizar feitos extraordinários. Biblicamente falando, existem muitos aspectos da vida que, se não for pelo poder do Espírito, não será por mais nada. Tudo em excesso faz mal. O Espírito Santo não. Quanto mais nós tivermos da presença dele, melhor será. Mais equilíbrio nós teremos, mais domínio próprio nós teremos, mais sensíveis à voz de Deus nós seremos. Quando você tem o poder do Espírito, o teu poder de reação é muito maior. Tem gente que de fato não consegue se levantar quando o pior acontece, não consegue. Fica prostrado, fica abatido, desanimado, e muito disso é o vazio da presença do Espírito Santo. Falando sobre o período em que Saul ainda agia sobre o efeito do Espírito Santo, se lembram daquela passagem em que um rei chamado Naás veio para subjugar aquele povo de Jabes de Gileade, dizendo: se sujeitem a mim, eu vou arrancar o olho direito e nós faremos um tratado, vocês vão poder viver, mas sobre esse contexto. Aquela fúria que aquele homem sentiu naquele momento foi o Espírito Santo gerando o poder de reação na vida dele. Foi o Espírito Santo gerando aquela indignação, mostrando para ele: ô querido, você não pode aceitar essa realidade, se levanta e combata. Você tem que se levantar agora e combater. Por isso, nós não podemos ter preguiça para buscar a presença do Senhor. Sabe qual que é a hora que você tem que correr e pedir ajuda? Quando você percebe que você não está tendo força para as coisas espirituais. Então, as chances de tudo desandar são muito grandes. Aí você tem um problema sério. Você tem um problema seríssimo. Porque eu vejo pessoas, eu vou falar por mim, vamos lá. Sendo vulnerável. Primeiro eu quero perguntar. Quem já viveu esse momento em que você percebeu que, espiritualmente falando, você estava desanimado, você não tinha tanta força para orar, parece que o teu nível de comunhão com o Senhor estava lá no pé, quase que inexistente, você estava mais friozão, desanimado, você estava pouquíssimo ou nada envolvido com as coisas da fé. Quem já viveu esse momento? Levanta as mãos, por favor. Eu estou falando depois já da conversão, não estou falando lá no momento que você era do mundo, não, estou falando depois que você já conheceu a verdade. Levanta as mãos, por favor. Alguns anos atrás, mais jovem, eu já vivi isso. O problema
é que dependendo do tanto que despenca, para levantar é muito difícil. Se levantar espiritualmente falando, depois que você permitiu que o desânimo tomasse conta, é muito difícil. É muito difícil. Você precisa colocar muita força para romper. Você precisa colocar muita força para virar o jogo. E aí o que acontece? Quando as coisas não vão saindo do jeito que nós gostaríamos que saísse, quando não existe aquela fluidez, quando a gente vai enfrentando algumas decepções ao longo da vida, é aí que nós colocamos tudo a perder, nós desanimamos por completo. Por isso, não se dê ao luxo de descansar da presença do Senhor. Não faça isso, senão o problema vai ser muito maior. Ah, hoje eu posso ficar em casa, eu posso ficar... Não faça isso. Estou falando com muito amor e carinho. Porque todo retrocesso não começa com passos para trás. Todo retrocesso começa com uma estagnação. Primeiro você para, depois você começa a voltar para trás. Quando você vai parando aqui, as chances de você parar de novo são muito reais. Quando você deixa de estar aqui, a chance de você deixar de novo são muito reais. Quando você abaixa as mãos uma vez, é inevitável. Você vai abaixar uma segunda, uma terceira. É por isso que nós falamos muito sobre disciplina. Por que a disciplina ela é tão importante? Porque ela entra em ação quando já não existe mais a vontade. A vontade acabou, o desejo acabou, mas a disciplina me mantém parado, firme, numa posição que eu não posso abandonar. Não deixe o Espírito do Senhor morrer na sua vida. Tem pessoas buscando uma solução para o que está acontecendo e a solução é essa, está vazio do Espírito. É por isso que não se levanta, é por isso que as coisas não mudam, é por isso que as coisas não saem conforme o planejado. Se falta o Espírito, falta tudo. Falta tudo, gente do céu, falta tudo. Uma pessoa só consegue ter força para reagir depois de uma notícia terrível, caótica, péssima, se ela estiver cheia da presença do Senhor. Senão ela não consegue. Ela não consegue. E não importa o quanto você fala, você pode orar por mim? Podemos, claro que podemos, estamos aqui para isso. Mas existe algo que é você com Deus que não tem como fazermos por você. Na reunião de pais e mestres no período da escola, o pai vai como representante do filho. Nos nossos momentos com o Senhor, não existe um representante, nós precisamos ir até Ele. Não existe alguém que vai nos cobrir nessa área, nós temos essa responsabilidade. Se encham da presença do Senhor, busque ela, louve com a tua força, pare para ouvir o que vai te encher de fé nas tuas orações, gaste essa declaração o tempo todo. Senhor, eu quero ser cheio do teu Espírito, Senhor, eu quero ser cheio do teu Espírito, Senhor, eu quero ser inundado pelo teu Espírito, e eu não estou falando de rituais, até porque, olha para mim, muito foco. Os rituais preenchem a sua consciência. Somente a intimidade preenche o teu espírito. O ritual, fui na igreja, dei o meu dízimo, fiz a minha oração do Pai Nosso. Isso só te faz ficar com a consciência de que, fiz a minha parte. Só que consciência preenchida não necessariamente é espírito preenchido. Somente intimidade com Deus inunda o nosso espírito, nos muda de dentro para fora, nos faz ficar animados mesmo numa situação de desânimo, nos faz colocar forças mesmo quando todo mundo está desanimado, nos faz continuar acreditando mesmo quando todo mundo desistiu. É só pelo poder do Espírito do Senhor. Não se contente em preencher a tua consciência, encha-se do Espírito, o teu Espírito tem que ser inundado. Terceira grande diferença, vamos juntos, sem desânimo, muita força, diga isso comigo por favor. Davi era rápido no seu posicionamento. Como isso faz diferença? Como isso faz diferença? O que vai determinar o tempo que você leva, por exemplo, para perder peso, obviamente é o teu nível de foco. Porém, quem deixou ir mais longe vai precisar de mais tempo para resolver.
Quem demorou mais vai precisar de mais renúncia e sacrifício. Quem tem que perder 5, 10 quilinhos vai gerar um tipo de esforço. Quem deixou ir mais longe, 20, 30, 40, 50 quilos, vai gerar um outro nível de esforço, é uma outra necessidade. E isso para todas as áreas da vida. Quando você percebeu que o casamento está desandando, o negócio está desalinhando, quem esperou 15, 20, 30 anos para querer colocar a mão, vai ter um tipo de trabalho. Mas quem já percebeu e de cara começou a lidar com alguns pontos, o trabalho é outro. Quem perdeu as rédeas na criação dos filhos, quem acabou se distanciando e anos se passaram, é um tipo de trabalho. Se você já vem desde o início, plantando a coisa certa, óbvio que no final, quando tiver a maioridade, já não depender de pai e de mãe, as escolhas cabem a ele, mas durante um tempo você tem ali oportunidades para colocar a coisa certa, vai colocando, vai ter outro tipo de trabalho. Durante 40 dias, o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Grande parte dos problemas que não são tratados rapidamente tendem a se tornar crônicos. A verdade é que muitas vezes demoramos para levar a sério algumas batalhas da nossa vida. Eliabe. Golias apareceu 40 dias, 2 vezes ao dia, 80 vezes para ele. E ele não se posicionou. Davi, ele chegou. O inimigo apareceu uma vez. Ele já foi para a linha de frente. Entenda que eu não estou falando sobre facilidades. Nós entendemos que existem algumas batalhas que são muito mais desafiadoras do que outras. Porém, sempre, diga isso comigo por favor, sempre será mais difícil se eu não me posicionar rapidamente. Sempre. Uai, gente, vamos lá. Aqueles exames que fazemos que vem à tona uma enfermidade que você nem sabia que existia dentro de você. Quantos não ouviram? Nossa, ainda bem que nós identificamos agora. Porque talvez se tivesse demorado mais tempo, o quadro seria outro. É isso. No mundo espiritual, é assim que funciona. Você não controla aquilo que te cerca. Óbvio que não. Os Golias vão chegar e eu não tenho o menor controle sobre isso. Mas nós temos o poder para controlar todas as respostas que nós iremos dar. Obviamente não gostaríamos de receber tal notícia, obviamente não queríamos que o deserto estivesse diante de nós, obviamente não queríamos viver uma tempestade agora, obviamente que não, nada disso. Mas a resposta aí é responsabilidade minha, eu tenho o poder para definir o que vai sair de dentro de mim. Quarta grande diferença. Diga isso comigo, por favor. Davi, ele mirava o bônus. Eliabe focava o ônus. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Então perceba que a primeira expressão revela o primeiro pensamento. Vocês viram o tamanhozão daquele problema? Vocês viram o tamanho do Golias? Vocês viram a força daquele inimigo? Nossa, olha o tamanho da dificuldade. Vocês viram o trabalhão que a gente vai ter? Você viu o tamanho do problema? Viu quanto é grave aquela situação? Ele veio para desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento. E isso isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado. As primeiras colocações revelam os primeiros pensamentos. O que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Perceba que um estava falando: meu Deus do céu, olha o tamanho disso. Todo aquele exército, o mesmo pensamento. Davi já estava assim: o que vocês falaram que vai receber quem vencê-lo? É o foco no benefício. É o foco de fazer, de olhar para os resultados que virão depois de fazer o certo. Nós podemos olhar para propostas como esse e o foco é: nossa, 52 dias, culto todo santo dia, 7 ou 8 jejuns aí de algumas horas, Bispa Cléo terminando o culto das 19h30, 11 horas da noite, nossa, vai ser difícil, hein? Existem aqueles que têm aquele foco: nossa, depois desses 52 dias eu vou estar num outro nível.
Depois desses 52 dias, os meus resultados serão outros. Nossa, que lindo, que incrível. Estou esperando, aguardando ansiosamente as grandes coisas que o Senhor vai realizar na minha vida. Quinta grande diferença. Diga isso comigo, por favor. Davi não estava focado na vida dos outros. Pare de querer saber mais do que estão fazendo e deixando de fazer e comece a olhar. O que é isso aqui, ó? Para onde eu estou apontando? É o umbigo. O umbigo. Olhe para cá. Analise o que você está fazendo. Analise o que você não está fazendo. Não se distraia. 1 Samuel 17, 28 diz assim: quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que seu coração é mau, você só veio para ver a batalha. Oh caramba, tinha um problemão ali na frente dele e ele está focado no que Davi foi fazer ali. Tinha um inimigo gigantesco que precisava ser vencido e ele estava preocupado com as intenções e motivações do Davi, com quem ele tinha deixado as ovelhas, que ele só tinha ido naquele lugar para assistir a batalha. Tem tanta coisa, a gente focada em coisa pequena. Misericórdia, tenha santa paciência, isso não pode fazer parte, não pode ser um estilo de vida. Às vezes nós precisamos ter reuniões familiares para ajustar a nossa família, e as reuniões familiares são para falar dos outros. Eu sei que no interior tem muita gente rindo. No seu interior. É porque se exteriormente eu ri, alguém pode perceber que eu estou nesse contexto, mas internamente é o que acaba acontecendo com muita gente. É o que acaba acontecendo. E perceba que, o contexto de Eliabe era ruim, óbvio, tinha um inimigo, um problemão lá oprimindo, e mesmo estando num contexto terrível, tirou forças de onde não tinha para apontar o dedo para o outro. Gente, isso não cabe, isso não pode existir dentro de nós. Tem pessoas que conseguem ainda tirar forças para fuxicar, tem pessoas que conseguem tirar forças para criticar e focar naquilo que é certo. Nada. Coloque o foco na sua vida. Muitos não se preocupam em vencer. A maior preocupação é se os outros estão vencendo, se estão melhores do que ele ou não. Sexta grande diferença, está acabando. Diga isso comigo, por favor. Davi conseguia se manter calmo nas adversidades. Aqui existe uma diferença muito grande para quem consegue se manter calmo. Por quê? As emoções, elas nos enganam. As emoções, os nossos próprios sentidos, audição, visão, nos engana. E dependendo de como você se descontrola emocionalmente, sentimentalmente falando, primeira coisa, você já não consegue ouvir a voz de Deus com clareza. Segunda coisa, você não consegue ter um raciocínio tranquilo. Terceira coisa, o desequilíbrio emocional das emoções acaba nos fazendo esquecer daquilo que nós já conhecemos e fomos preparados anteriormente. É que nem a própria história de uma prova. Para quem se lembra do teu período de escola ou fez alguma faculdade, quantas vezes, pela tensão da prova, quando chegamos lá, na hora de responder uma questão, o esquecimento. A prova acabou, a gente se lembra da bendita matéria que a gente havia estudado. Se você não controla, se você não contém o que acontece dentro de você, você vai se esquecer e automaticamente você vai se precipitar. E quando nos precipitamos, nós colocamos tudo a perder. Pelo dicionário, o significado da palavra precipitação é queda rápida. Quando você se desequilibra emocionalmente falando, a queda acaba sendo muito rápida. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará contra ele.
controle da atmosfera. Sabe quando todo mundo começa a chorar em alta voz? Ai, não acredito que aconteceu isso. Esse é aquele momento que você, calma! Vamos lá, vamos fazer um exercício aqui comigo. Você vai respirar, você vai inspirar, mas assim, calmamente. Vamos lá. Agora nós conseguimos pensar de uma forma intencional. A notícia chegou e só então eu começo a agir, só então eu começo a reagir, só então eu começo a dar as respostas certas. Aqui todos se encheram de medo. Na quarta-feira, o título da mensagem foi Nada a Temer. O diabo, ele não vai precisar te tirar da rota se ele conseguir encher o seu espírito de medo. Se ele encher você de medo, o próprio medo faz o serviço por ele, te tira da rota. Você sai da posição de obediência. Você sai da posição de promoção. Você deixa, abandona aquela posição que poderia gerar uma mudança incrível na sua vida. Uma forte confiança só é possível se existir uma forte dependência do Senhor. Não tem como. A única coisa que nos deixa peitudos é saber que por trás de nós existe um ser maior do que todo e qualquer ser. Existe um Deus mais poderoso do que tudo e todos. Existe um Deus soberano. De nós mesmos, seria maluquice se nós falarmos assim, eu vou contra você e vai dar tudo certo, vai dar ruim. Mas porque existe um Deus que nos ajuda nas nossas batalhas, porque existe um Deus que nos fortalece, toda vitória é possível. Por isso nós podemos enfrentar os nossos desafios com coragem. Gente, esse homem tinha uma segurança extrema. Essa segurança extrema só nasce de uma convicção profunda. Se você não consegue se manter ainda seguro de uma forma extrema, é porque você está raso no Senhor. Quanto mais profundo você estiver, mais tranquilidade você tem. Sabe o que a Bíblia fala sobre lá a paz que excede todo o entendimento? A tempestade está no barco, Jesus Cristo está dormindo. Os inimigos nos cercam, todo mundo chora, mas existe alguém que só se levanta em jejum e oração, mantenha a calma. Os inimigos aqui chegando para oprimir, Golias oprimindo, todo mundo amedrontado. Davi, não tenham medo, eu vou lutar contra esse filisteu que desafiou os exércitos de Israel. Davi, além de manter a calma, ele levava a calmaria para as pessoas que estavam ao redor. Ele conseguia ter esse impacto, porque ele acreditava tanto no que ele estava dizendo, ele acreditava tanto no poder do Senhor, que essa convicção exalava para as pessoas que estavam ao redor. Por fim, sétima e última grande diferença. Diga isso comigo, por favor. Davi colocava a sua esperança e confiança nas coisas certas. Se coloquem de pé todos, por favor. Davi, porém, disse ao filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando eu entendo que eu não posso nada, eu começo a fazer do Senhor o meu tudo. A impotência acaba despertando dependência de Deus. Uma boa intenção é metade do caminho que precisa ser completado com uma boa ação. Eu tinha intenção de fazer algo. Haja da forma certa. Diga isso comigo, por favor. Consciência mais ação é igual a transformação.
Tem muita gente que tem a consciência de que tem algo que está errado, que tem algo que tem que ser melhorado, tem algo que precisa ser mudado. Mas a consciência, se não for transformada em ação, se não andar junto com a ação, não vai gerar transformação. O que vai gerar é mais frustração e decepção. Acreditar é o ponto de partida para se viver. Davi acreditava, por isso que ele viveu uma grande vitória. Ele acreditou que era possível e assim foi. E aí eu volto, Davi e Eliabe. Golias não foi um problema exclusivo de Davi, ele também era um problema de Eliabe. A mesma opressão, a mesma pressão que foi colocada, a mesma intimidação que foi feita, também foi feita para Eliabe. O problema estava lá diante dos dois, o inimigo estava lá diante dos dois, estava difícil para os dois. Difícil gente, vamos lá, para todos nós, tem batalhas que realmente não são fáceis, porém, o desafio de Davi era grande, mas a vontade de vencer era maior. Enquanto a nossa vontade de vencer não se tornar maior do que o tamanho do desafio, nós não vamos conseguir romper. Não tem como. Diga isso com toda a sua força, pela fé. Gigantes vão cair. Diga isso, gigantes vão cair. Mais forte, diga isso, gigantes vão cair. Certa vez eu disse à minha mãe: mãe, eu quero sair do lugar, mas eu não sei por onde começar. E ela disse assim: filho, comece por aquilo que é mais difícil. Comece por aquilo que é mais assustador. A trajetória de Davi começou por aquilo que era mais difícil, Golias. Davi enfrentou muitos inimigos, mas em proporção, em estatura, Golias foi o maior deles. Ele veio enfrentar muitos outros exércitos, mas como aquele Golias, ele já foi de cara no grande, ele já foi de cara no maior. Diga isso comigo, por favor. Ir mais longe é mais importante do que ir mais rápido. Como nós lidamos com as guerras definirá aonde eu irei chegar. Trabalhe esses pontos para que você consiga ir muito longe. Davi, ele foi muito longe na sua história, porque esse não foi um momento, essa forma dele viver foi um estilo de vida que o acompanhou o tempo todo. Gente, entenda uma coisa, a bênção não é uma permissão para a acomodação. Ter a bênção não exclui a necessidade de que tem que ter alguém disposto a pegar as pedras para jogar na cabeça do gigante. A bênção, ela me cobre e me favorece, mas ela não me isenta de ter que agir, ela não é uma permissão para a acomodação. Pega o seu projeto, por favor, com os seus olhos fechados neste momento. Hoje você tem que tomar a decisão. Talvez você começou como muitos outros, mas o tipo de final que você vai viver cabe exclusivamente a você. As escolhas que você vai fazer a partir de agora. Toda história tem um início, toda história tem um fim, mas a grande diferença é estabelecida ali no meio do caminho, fundamentado nas escolhas que nós fazemos. Então eu gostaria que neste momento você entrasse em oração dizendo: a minha história, ela será como a história de Davi. Eu não serei como um Eliabe, eu serei como um Davi, eu serei como Davi. A minha história vai ser uma história vencedora como a de Davi. Declare isso pela fé. Eu vou construir uma história vencedora. Eu vou construir uma história marcada por vitórias. Eu vou deixar rastros de vitórias. Se até hoje o que você deixou foi poças de lágrimas, se até hoje você deixou rastros de dor, de humilhação e vergonha, a partir de agora declare isso pela fé e se levante no Espírito. Eu vou andar de vitória em vitória, eu vou andar na força do Espírito, eu vou andar no poder do Espírito Santo, eu vou andar de glória em glória e para uma glória muito maior. Não existe nada que possa me deter, não existe nada que possa me travar. Se liberte internamente e veja a glória de Deus resplandecendo sobre a tua vida. Ele quer realizar, Ele quer operar grandes e grandes milagres. Mudanças vão acontecer. Muitas pessoas podem ter começado junto com você, mas você vai declarar pela fé: o meu final, ele não será como o dos outros, o meu final vai ser diferente. Eu vou terminar por cabeça, eu vou terminar por cima, eu vou terminar curado, eu vou terminar livre, eu vou terminar
terminar liberto, eu vou terminar os meus dias vivendo o melhor da glória do Senhor. Eu não vou me entregar. Talvez se eu desse a oportunidade para vocês trocarem os projetos, você veria que tem pessoas com ideias como as tuas, tem pessoas com necessidades como as tuas, e o que vai diferenciar é o preço que você vai pagar, as escolhas que você vai fazer, como você vai lutar para poder diferenciar ali no final o que você vai viver. Então se levante em força, se levante em poder, diga isso ao teu Deus. Fale: meu Pai, me ajude a sofrer uma renovação mental. Eu não quero ser a mesma pessoa. Não, Senhor, eu não posso aceitar. É um coração que vai definir tudo. Então peça a Ele um coração novo. Diga isso: meu Pai, eu quero um coração alinhado com o teu. Eu quero um coração novo. Senhor, vai tocando agora, vai tirando o coração de pedra e coloque um coração, meu Pai, de carne. Tire o coração de barro e coloque um coração de carne. Receba o poder para ser transformado de dentro para fora. Receba poder agora, receba poder agora, receba poder agora, receba poder agora. Tenha o teu coração restaurado hoje, tenha o coração restaurado hoje. Diga isso a Ele, peça um coração adorador, porque se você lutar as batalhas certas com o coração errado, você vai perder. Mas se o teu coração for o certo, Deus vai te justificar, Ele vai te levantar, Ele vai te favorecer, Ele vai curar o teu destino, Ele vai mudar a tua história, Ele vai realizar feitos incríveis. Peça a presença dEle. Fale: meu Pai, eu quero do teu Espírito, eu quero da tua presença, pelo poder do Espírito. Não é por força, nem por violência, é pelo poder do Espírito. Busque o Espírito como quem busca o ar. Diga isso: eu quero essa força que vem do Espírito Santo. Eu quero este poder, do mesmo poder que se apoderou de Davi, do mesmo poder que tomou a vida dele. Eu quero isso. Talvez o que te falta é isso. Não falta mais uma oração, não falta mais um jejum, falta o poder do Espírito Santo te cobrindo. Seja tomado por essa presença, seja tomado de força, de poder e autoridade. Receba poder agora, receba poder agora, receba a presença do Espírito que te levanta, que te coloca em pé para encarar cada batalha, cada inimigo, cada desafio, cada problema com a cabeça erguida. Seja rápido, seja rápido. Se você identificou, lute agora. Se você identificou que está errado, não deixe o tempo passar, vai ser pior. Quanto mais demoramos, mais difícil fica. Então seja rápido, se posicione, se levante como intercessor pela tua casa, pela tua família. Não foque no sacrifício, foque no benefício, foque no que você vai receber depois de fazer as entregas certas, depois de lutar as batalhas corretas. Eu sei que tem coisas que nos assustam, eu sei que existem problemas que nos intimidam, mas foque lá no final, é na recompensa, não é no problema. Não fale do inimigo, foque a recompensa, foque a recompensa, foque o que vai acontecer depois, foque na tua vida e o Senhor vai te levantar. Mantenha calma, mantenha calma, mantenha calma no Espírito e saiba que Ele é Deus, saiba que Ele é Deus, saiba, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Acalme o teu espírito e Ele vai se manifestar. Ele não vai permitir que o justo caia, Ele vai sustentar você, Ele vai te favorecer, Ele vai te honrar. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Não se entregue, receba poder agora. Eu declaro: sejam curados. Aonde existe o enfermo, seja curado agora. Eu declaro: seja curado agora. Seja qual for a tua enfermidade, receba a cura agora. Seja curado agora. Enfermidade do corpo, da alma, eu declaro: saia da vida dela. Em nome de Jesus, seja curado agora. Seja curado agora. Seja liberto agora. Seja livre agora. Seja livre agora. Faça como Davi: eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. Não é por espada, não é por lança, não é por escudo, é pelo poder do Senhor. Diga isso: eu vou contra você, enfermidade, eu vou contra você,
você, problema, em nome do Senhor dos Exércitos. E hoje mesmo o Senhor vai me dar vitória, hoje mesmo Ele vai me favorecer, hoje mesmo eu vou sair dessa realidade, hoje mesmo eu oro por mudanças, eu oro por transformações. Levante o seu projeto para o alto e diga isso ao Senhor: meu Pai, me dê vitórias sobre tudo aquilo que eu coloquei aqui. Meu Pai, eu oro por cada projeto, eu oro por restauração, eu oro por mudanças. Meu Pai, traga à existência aquilo que não existe, faça acontecer, meu Pai, o que não vem acontecendo, tire do papel e transforme num grande testemunho, transforme num grande testemunho. Meu Pai, ela tem na mão dela o que eu declaro pela fé, que já é o memorial das coisas incríveis que o Senhor realizará, já é o memorial. Eu sei, vai ser diferente, dessa vez vai ser diferente, um final diferente. Diga isso pela fé: eu vou terminar esse propósito diferente, eu não vou terminar no mesmo lugar, eu não vou terminar na mesma posição, eu não vou terminar na mesma medida, eu não vou terminar da mesma forma, eu não vou. Direcione as suas mãos para onde você precisa de vitórias, aonde as mudanças precisam acontecer. Comece a pedir ao Senhor, diga a Ele: meu Pai, eu te imploro, eu te peço, envia os teus anjos em cada um desses lugares. Senhor, se existe um gigante que tomou esse território, que tomou esse endereço, envia os teus anjos, meu Pai, e arranque a cabeça desse problema. Ele não vai me acompanhar neste lugar onde eu chorei tantas e tantas vezes. Eu vou viver as maiores alegrias da minha vida. Se neste lugar eu perdi muitas batalhas, a partir de agora eu vou vencê-las. Senhor, eu não sei onde precisa de definição, eu não sei quais são os lugares que precisam de uma mudança, mas eu sei o que está escrito na tua palavra: para o homem é impossível, mas para o Senhor todas as coisas são possíveis. Então faça, meu Pai, faça o que somente o Senhor pode fazer, mas estabeleça mudanças nesse cenário, que coisas incríveis aconteçam em nome de Jesus. Volte à posição. Permaneça com seus olhos fechados e não diga uma palavra agora. Isso que nós estamos fazendo agora precisa ser feito no dia a dia. Quando as tempestades chegarem, nós precisamos acalmar o nosso espírito. Numa ocasião específica, o Senhor tinha dado a ordem dos discípulos atravessarem para o outro lado. No meio daquela travessia, o barco começou a ser afugentado por fortes ondas. Uma tempestade havia chegado. Antes do Senhor falar com a tempestade, primeiro Ele falou com aqueles homens: não tenham medo. E é o mesmo que está sendo dito para vocês hoje: não tenham medo. Acalme seu espírito. A tempestade o Senhor fará a parte dele, mas acalme o seu espírito. Se veja pela fé, vencendo essas batalhas. Se veja pela fé, contando grandes testemunhos. Se veja pela fé, vivendo a glória de Deus como você nunca viveu. Se veja. Enxergue o Senhor fazendo aquilo que somente Ele pode realizar. Veja Ele mudando a tua história, curando o teu destino. Você que estava enfermo, se veja curado. Você que não podia gerar, se veja gerando. Você que desejava a tua família toda junto com você, buscando ao Senhor, veja isso. Você que buscava por mudanças, veja essas mudanças acontecendo.
Levante as suas mãos, por favor. Senhor, eu oro pela tua igreja. Eu oro pelo teu povo que aqui está e por aqueles que nos acompanham por essa transmissão. Que o teu favor seja real na vida de todos. Que a tua presença seja real na vida de todos. Que haja um antes e um depois dessa reunião na vida de cada uma das pessoas que estão, meu Pai, aqui clamando, orando, estão nos ouvindo, buscando ao Senhor. Que gigantes caiam nesse dia, que vitórias sejam entregues. É tempo de restauração, Senhor. Nós estamos aqui pensando grande, enxergando com os olhos da fé o que hoje parece estar tão distante, porque nós temos a certeza que esse Deus grande a quem servimos realizará uma obra grandiosa e extraordinária em nome do Senhor Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração. Eu ligo aqui na terra para ser ligada nos céus, em nome do Senhor Jesus. Amém.